Você já teve a sensação de que tudo saiu do seu controle? Que por mais que você lute, tente, ore, algo parece sempre dar errado? É como se a vida entrasse num redemoinho de incertezas, dores e frustrações. E a única pergunta que ecoa na alma é: Deus, onde o Senhor está? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, tentando manter a fé de pé, mas se sentindo como quem caminha sozinho. E sabe, não tem nada de errado em se sentir assim. É humano, é real, mas é justamente nesses momentos que a gente precisa ouvir uma verdade que muda tudo. Deus continua no controle, mesmo quando os planos se desfazem, mesmo quando a porta se fecha, mesmo quando você não entende o motivo da dor, da perda, da espera. Ele continua soberano. Nada foge do olhar dele, nada acontece sem que ele saiba. E por mais que os ventos da vida sejam fortes, o barco da sua existência está nas mãos do maior navegador de todos os tempos. Essa mensagem não vem para te dar uma resposta pronta. Ela vem para te lembrar de algo que o seu coração talvez tenha esquecido. Você não está sozinho nessa luta. Deus ainda está escrevendo a sua história. E quando ele escreve, até os capítulos mais difíceis fazem sentido no final. Então, respira fundo. Silencie um pouco o barulho de fora e permita que essa mensagem fale com você. Talvez seja exatamente disso que a sua alma está precisando agora. Porque quando tudo parece sair do seu controle, é aí que entra o controle de Deus. E ele já começou a falar com você. Por isso, comente aqui embaixo: Deus cuida de mim. Manda essa mensagem para aquela pessoa que está precisando de uma direção divina. Compartilhe com sua família e amigos. Curte esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar as nossas mensagens de fé. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, passamos por fases que parecem desmoronar tudo aquilo que acreditávamos estar firme. É quando a saúde enfraquece, a porta de emprego se fecha, um relacionamento importante se rompe ou até mesmo a nossa vida espiritual entra em crise. Você ora, você clama e parece que Deus está em silêncio, parece que nada acontece. E quando acontece, é o oposto do que você esperava. É difícil entender o silêncio de Deus quando tudo dentro de você grita por uma resposta. Você dobra o joelho buscando direção, mas o que recebe é espera. E essa espera dói. Dói porque a gente não foi feito para viver na dúvida. Queremos controle, queremos entender o porquê, o quando, o como. Mas Deus, Ele trabalha num tempo e de um jeito que muitas vezes contraria completamente a nossa lógica humana. E é justamente aí que muitos se perdem. Começam a pensar que Deus se esqueceu deles, que talvez não estejam orando direito, que talvez a promessa não era para eles. A mente começa a ser invadida por mentiras que enfraquecem a fé e abrem espaço para a ansiedade, o medo e a desistência. Mas escuta com atenção. Sentir dor, confusão e até frustração não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você é humano. E Deus conhece cada detalhe seu. Ele entende as suas lágrimas, mesmo quando você não consegue colocar em palavras aquilo que está sentindo. Ele vê o que ninguém mais vê. Aquele cansaço escondido atrás de um sorriso, aquele grito preso na garganta, aquele sentimento de injustiça por tudo estar dando errado, mesmo você tentando fazer tudo certo. A vida tem seus altos e baixos, e às vezes parece que os baixos duram demais. Parece que o céu está fechado, que Deus não ouve, que tudo está contra você. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca se ausenta. Ele não vira as costas. O silêncio dele não é desprezo. Muitas vezes, o silêncio de Deus é a sala de espera, onde Ele prepara você para viver algo maior do que você imaginava. E é sobre isso que vamos continuar falando, porque há esperança, mesmo em meio à dor. Há um propósito por trás da espera, há um mover de Deus acontecendo, ainda que seus olhos não consigam ver agora.
Quando falamos sobre a sensação de estar no controle e de repente ver tudo ruir, é impossível não lembrar da história de José, filho de Jacó. Um jovem sonhador com um coração puro, cheio de promessas sobre o futuro. José tinha visões que vinham de Deus, sonhos grandiosos, e acreditava que o seu caminho seria de honra e exaltação. Mas antes de viver tudo isso, ele passou por um caminho que, aos olhos humanos, parecia exatamente o oposto do que Deus havia prometido. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, lançado numa terra estranha, longe da casa, do pai, longe de tudo o que conhecia. Mesmo assim, ele manteve a integridade. E quando tudo parecia começar a melhorar, quando ele ganhou a confiança de Potifar, veio mais um golpe. Foi injustamente acusado e jogado na prisão. Se a gente parasse a história de José nesse ponto, qualquer pessoa diria que Deus o havia abandonado, que os sonhos foram uma ilusão, que nada fazia sentido, mas é exatamente aí que a história começa a mudar. Não porque tudo se resolveu de imediato, mas porque mesmo no meio de todas aquelas circunstâncias contrárias, Deus nunca deixou de estar no controle. A prisão não impediu o propósito. O silêncio de Deus não significava ausência. Cada etapa dolorosa do caminho de José estava conduzindo-o silenciosamente para o centro da vontade divina. Até que chegou o dia em que Deus virou a chave. O mesmo José que foi jogado num poço pelos irmãos, agora se tornava governador do Egito, salvando nações da fome e sendo instrumento para restaurar a própria família. Talvez você se veja um pouco em José, não porque está num trono, mas porque está num poço ou numa prisão emocional. E tudo o que você quer é entender: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? A resposta pode não vir de imediato. Mas a história de José nos mostra que mesmo quando tudo parece dar errado, Deus ainda está escrevendo uma história de redenção, uma história de vitória, uma história em que nada, absolutamente nada, é desperdiçado. Porque quando Deus tem um propósito, nem a inveja dos irmãos, nem a escravidão, nem a prisão, nem o esquecimento humano pode impedir o cumprimento da promessa. Uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras, é que o controle da nossa vida nunca esteve nas nossas mãos. O controle é de Deus. E isso, longe de ser motivo de medo, deveria ser o nosso maior consolo. A Bíblia está cheia de passagens que nos lembram disso. Um dos textos mais marcantes é Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare na palavra todas. Não são só as boas, não são só os milagres visíveis ou as vitórias comemoradas. Deus faz até os momentos difíceis cooperarem para o bem, até os dias de lágrimas, até as estações de silêncio. Tudo Ele usa, tudo Ele transforma, tudo Ele alinha ao seu propósito eterno. Quando a gente entende isso, o coração começa a descansar, porque a nossa fé deixa de depender do que vemos e passa a se firmar no que sabemos. E o que sabemos? Que Deus é fiel, que Ele não mente, que Ele cumpre o que promete, que Ele não se esquece, que Ele continua trabalhando mesmo quando a gente não vê. No Salmo 46:10, Deus nos dá um comando claro: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é mais do que um convite à calma, é uma convocação à confiança. Deus está dizendo: pare de tentar entender tudo com a sua lógica, pare de correr atrás de soluções desesperadas. Apenas saiba que eu sou Deus e estou no controle. Às vezes a razão da nossa angústia não é a dor em si, mas o sentimento de que perdemos o domínio da situação. E é nessa hora que precisamos fazer uma escolha espiritual: confiar em quem Deus é e não no que a gente sente. Porque os sentimentos oscilam, mas Deus permanece. Você pode não entender agora, e tudo bem. Fé não é entender,
é confiar. É descansar no fato de que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. E ele vai completar, no tempo certo, do jeito dele, porque o controle continua nas mãos do Senhor. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com o coração pesado, talvez até concorde com cada palavra, mas dentro de você ainda haja uma luta entre o que a fé diz e o que a realidade mostra. E sabe, isso não te torna menos crente, isso te torna humano. E é justamente nessa humanidade que Deus quer agir hoje. Vamos conversar de forma bem prática agora. O que fazer quando tudo parece dar errado? Como reagir quando a vida escapa das suas mãos e você se vê cercado por incertezas? Como continuar crendo quando nada muda? Primeiro, não se isole. A dor tem o poder de nos calar, de nos afastar das pessoas e até de Deus. Mas esse é o momento de se aproximar. Fale com Ele, ainda que seja com poucas palavras, ainda que seja chorando. Deus entende a sua linguagem. Ele não espera orações bonitas, espera um coração sincero. Segundo, não pare. Continue fazendo o que é certo. Continue orando, continue servindo. Continue sendo fiel. José, mesmo injustiçado, continuou sendo íntegro, e foi isso que o manteve firme até o dia da exaltação. Às vezes, a porta não se abre de imediato, mas a fidelidade no caminho estreito está construindo a base da sua vitória. Terceiro, alimente sua fé. Se você parar de se encher da palavra, do louvor, da oração e da comunhão com Deus, o desânimo vai dominar o seu coração. E quando a fé enfraquece, a mente fica vulnerável. Alimente-se da verdade. Desconecte-se um pouco do que te afasta de Deus e se reconecte com aquilo que te aproxima dele. Quarto, entregue o controle. Não é fácil, mas é necessário. Entregar o controle é um ato de rendição. É dizer, Deus, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não tenho forças, mas sei que o Senhor me sustenta. E essa entrega libera paz. Uma paz que excede o entendimento. Uma paz que guarda mente e coração em Cristo Jesus. E por último, não se esqueça do que Deus já fez por você. Lembre-se das vezes que Ele te livrou, que te sustentou, que respondeu orações no tempo certo. O mesmo Deus que cuidou de você ontem vai cuidar de você hoje e amanhã. Ele não mudou, Ele ainda está no controle. Então, mesmo que tudo pareça dar errado, mantenha a fé. Continue caminhando, porque Deus ainda está escrevendo a sua história e ela não termina em derrota, termina em glória. Talvez tudo o que você precisava hoje era dessa lembrança. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele viu cada lágrima que ninguém enxergou. Ele conhece as madrugadas em que você tentou ser forte, mas desabou no travesseiro. Ele sabe o quanto você tem lutado, o quanto tem tentado manter a fé mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. E sabe de uma coisa? Ele se agrada de você. Ele se alegra com o seu coração que, mesmo cansado, não desistiu. A sua luta não passou despercebida. O céu está em movimento, mesmo que você ainda não veja, e a mão de Deus não está encolhida. Ela está estendida, pronta para te levantar, te restaurar e te conduzir ao propósito que Ele mesmo desenhou. Não se esqueça, Deus trabalha no silêncio, no anonimato, na espera. Ele prepara o cenário, alinha as pessoas, molda o seu coração, tudo no tempo certo. E quando esse tempo chega, ele vira a chave. Ele muda a estação. Ele mostra que nunca saiu do controle. Não é sobre entender agora, é sobre confiar, é sobre descansar. Porque o Deus que abriu o mar para Moisés, que fez José sair da prisão, para o palácio, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo que está ao seu lado neste exato momento. Agora feche seus olhos, se puder, e receba essa oração, oração poderosa. Senhor,
Eu oro por essa pessoa que me ouve agora. Tu conheces as lutas, os medos, as dúvidas, o cansaço da alma. Tu sabes onde dói, onde sangra, onde parece não haver mais saída. E eu clamo, Pai, entra com o teu agir, toma o controle dessa situação, acalma o coração, fortalece a fé, renova as forças. Que ela ou ele sinta agora a tua presença invadindo o ambiente, trazendo paz, trazendo direção, trazendo esperança. Deus, que tudo aquilo que parecia perdido, confuso, quebrado, seja agora colocado nas tuas mãos. E que essa pessoa entenda que, mesmo quando tudo parece dar errado, o teu plano continua de pé. Porque tu és Deus, tu és fiel, tu não falhas, e o controle está seguro contigo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, então saiba, não foi por acaso. Deus sabia exatamente do que sua alma precisava ouvir hoje. Ele preparou cada palavra, cada momento para alcançar o seu coração, porque Ele te ama e continua no controle da sua história. Mesmo quando você não entende o caminho, não desista agora. Continue confiando, continue orando, continue firme. A dor pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a sua manhã está chegando. O que hoje parece confusão, amanhã será testemunho. Se essa palavra tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Seja canal de Deus na vida de outras pessoas e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, curam e fortalecem sua fé. Lembre-se sempre, Deus não falha. Ele está no controle e o melhor ainda está por vir.